Dar parabéns com a gente aqui também, vai estar o querido irmão pastor Raik Carmelo. Raik Carmelo vai estar aqui na semana que vem, vai estar pregando a palavra do Senhor. Raik é esse daqui, ó. É esse aqui, ó. Raik Carmelo. Ficou legal, gostei, Círio, ficou legal. Muito bem, então domingo ele vai estar aqui nas duas primeiras reuniões, 9h30, 12h30. Raik Carmelo é um grande pregador da palavra, vai estar aqui nos ministrando, vai ser uma grande bênção. Bom, eu vou falar essa manhã sobre no medo ou no temor. Eu vou falar sobre no medo ou no temor. É uma pergunta. No medo ou no temor? Isaías capítulo 33, o versículo 6. Nós vamos ler alguns textos, eu quero ensiná-los esta manhã, eu espero que você não durma. E se você notar que o seu irmão está dormindo do seu lado, você dá um cutucão nele, para ele acordar. Do Senhor, verso... Aleluia. Verso 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vamos ler de novo, esse texto é maravilhoso. 1, 2, 3, todos juntos. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O que mantém a nossa caminhada cristã é a forma que nós estamos solidamente edificados. Tudo é a base, o fundamento, a estrutura em que você está posto. Uma casa, seja pequena ou grande, ela precisa estar bem fundamentada. Se você construir uma casa cujos fundamentos não são corretos, você pode ter um prejuízo. E você precisa lembrar de algo. Quanto maior for a sua casa, maior será a queda, se a fundação não for boa. Então, a base da nossa estrutura cristã, ela precisa estar fundamentada no temor ao Senhor. Talvez o que você vai ouvir aqui hoje vai um pouco na contramão do que a gente está acostumado a ouvir. Porque nós precisamos voltar a temer ao Senhor. Não é ter medo do Senhor. É voltar a temer. A chave desse tesouro é como se o texto de Isaías fosse um baú que tivesse, ou que tem dentro desse baú, 3 grandes tesouros. Olha o texto de novo, você vai entender isso melhor. Olha os 3 tesouros que estão dentro desse baú. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de quê? Salvação, que mais? Sabedoria e conhecimento. Então diga salvação, fale mais alto, diga salvação, sabedoria e conhecimento. Diga a chave, fala assim, a chave desse baú que contém salvação, sabedoria, conhecimento, é o temor do Senhor. Então, se você
teme ao Senhor, você tem acesso a esse baú. Ninguém pode ser salvo se não temer ao Senhor. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, você lembra disso? Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o Senhor enviou anjos à cidade para avisar a Ló e a sua família que haveria uma destruição. Você se lembra que quando os anjos chegam para conversar com Ló, a iniquidade de Sodoma, a perversidade de Sodoma, o nível de perversidade da cidade era tão grande que diz a palavra que os moradores da cidade foram para a casa de Ló, querendo invadir a casa de Ló para ter relação com os anjos. Ló está chotando, está dizendo: saiam daqui, saiam daqui. Não, eles estão debaixo do meu teto, saiam daqui. E eles dizem: nós queremos conhecer eles. E aqui a palavra é literalmente no sentido sexual. Então o anjo do Senhor fere aos moradores de Sodoma, aqueles que queriam entrar na casa de Ló com cegueira. E aí em Gênesis, no capítulo 19, o verso 14, vai estar na tela e nós vamos ler. Diz assim: então Ló foi falar com os seus genros, na verdade eram os futuros genros de Ló. E Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se. Então aqui por isso que eu digo que eram futuros genros, porque iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Pensavam que ele estava brincando. Agora eu vou fazer uma comparação entre Sodoma e Nínive. Nínive também estava num estado pervertido. A Bíblia diz que os ninivitas matavam os profetas, perseguiam os homens de Deus, colocavam as suas cabeças uma sobre a outra, depois de degoladas uma sobre a outra, eles perseguiam o povo de Deus. Havia uma perseguição ferrenha a quem se levantasse para anunciar a sua rebeldia. Agora, existe um texto, o original vai nos dar duas informações importantes. Nínive estava à face de Deus, e Sodoma estava aproximando-se de Deus. Agora, olha que coisa irônica. As duas cidades estão pervertidas, mas uma cidade está aproximando de Deus, mas está em pecado. E então Deus manda os anjos libertadores para dizer a Ló e a sua família: saiam daqui, porque vai haver destruição nessa cidade. E Nínive, Deus manda Jonas para dizer: olha, se converta porque o bicho vai pegar aqui. Qual é a diferença entre estar próximo e estar à face? Sobe aqui, por favor, querido, por gentileza. Eu vou explicar isso aqui, isso que o original nos informa. Então, uma coisa é eu dizer para você: eu não gosto de você, na face dele. Outra coisa é eu dizer: eu não gosto de você, ou eu não gosto de você. Tem diferença para vocês? Sim ou não? A palavra é a mesma. A única coisa que uma é frontal, é face a face. A outra é ou de costas ou escondido. Então aqui nós temos duas nações que uma está face a face, dizendo para Deus: eu não gosto de você, eu não te aceito. E a outra, as duas estão pervertidas, mas a outra está não de face, mas ela está de lado. Ela está se aproximando, mas ela não encara Deus de verdade. Então, obrigado, as duas cidades têm a sua sentença.
Nínive, vocês sabem que quando Jonas começa a pregar, o rei então procura saber nas crônicas o que o rei, ou o que o Deus do profeta gostava. Uma vez sabendo que o Deus de Jonas gostava de oração, quebrantamento e jejum, o rei impetrou jejum sobre todo o povo, e diz a Bíblia que de gado a crianças, todos jejuaram e se quebrantaram, colocando panos de saco, e houve quebrantamento, e então Deus mudou a sorte de Nínive. Eu disse, Deus mudou a sorte de Nínive, ok? As duas cidades estavam pervertidas. Agora, o contexto de Sodoma é mais complexo. Por quê? Porque eles estão olhando para Deus, dizendo na cara de Deus, eu não gosto de você, eu não quero você. Eles zombam da palavra, e a Bíblia diz que esta família, e aqui tem a exceção, não se salva. Não se salva. Então eles pensam que Ló está brincando, e por não temer a palavra de Deus, e por não temer o envio do profeta, e nesse caso é o anjo, eles então perdem a sua própria vida. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no versículo 26, eu vou ler em 3 traduções. Vou ler na tradução, na linguagem de hoje, vou ler na Nova Versão Internacional, e vou ler na João Ferreira Almeida, na corrigida, que a maioria de vocês tem. É os mesmos versos, são os três vezes o mesmo verso. Paulo continuou, meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não judeus, que temem a Deus, escutem, essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. Na Nova Versão Internacional. Irmãos, filhos de Abraão, e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada a mensagem de salvação. Na versão Almeida, irmãos, filho da estirpe de Abrão, e os que dentre vós temeis a Deus, a nós é enviada a palavra de salvação. Então, um pré-requisito para ser salvo é o temor ao Senhor. Eu vou bem tranquilo, porque isso aqui precisa ficar gravado no seu coração. Um pré-requisito para viver uma vida eterna é temer ao Senhor. Não é ter medo, é temer. Eu vou te dar um exemplo. Você se lembra de Cornélio? Cornélio, ele é um gentil. E para o judeu, o gentil não tinha possibilidade alguma de ser achado salvo. Ele é um gentil, ele é um soldado romano, e Deus manda Pedro, e aqui tipifica como se fosse o anjo, se for colocar paralelo a Gênesis 14 e Gênesis 19, é o anjo que Deus manda Pedro. E Pedro, como judeu, tem uma dificuldade enorme, porque ele diz, Senhor, Cornélio é um gentil, é um soldado romano, eu tenho dificuldade de acreditar que esses caras podem ser salvos. Vai lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, vai estar na tela e você vai ler comigo. Olha o que Deus é capaz de fazer quando o temor chega ao coração do homem. 1, 2, 3. Havia em Cesareia um homem chamado centurião de um regimento conhecido como... Agora o próximo verso, 2. Leia bem alto se você puder. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Eram gentis, mas eram gentis, mas eram. Então o judeu olhava e dizia, eles não podem ser salvos. Aí Deus diz, mas eles me temem. E se me temem, pode ser salvo. Agora, complementa o texto. Dava muitas esmolas ao povo e orava. E fazia o quê? Orava
Então Pedro começa a falar do evangelho da graça. E o que acontece com a família de Cornélio? Todos são cheios do Espírito Santo. Ele é gentil, mas eles começam a ouvir a palavra. E o fruto do temor da palavra faz que eles sejam cheios do Espírito Santo. Você está olhando para certas pessoas e está dizendo: nossa, esse aí não se salva, mas tem temor no coração. E Deus está dizendo: não compete você a julgar. Agora escute isso. Dentro desse baú tem salvação, eu acabei de explicar, mas também tem sabedoria. Diga sabedoria. Salmos número 111, verso 10. Na tela nós vamos ler juntos. Salmos 111, verso 10. Um salmo maravilhoso. Salmos de número 111, o verso 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Esse texto é maravilhoso. Eu queria que você lesse comigo, porque aqui está numa outra versão. Vamos juntos. 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Diga glória a Deus aqui nessa casa. Pastor, mas eu tenho dificuldade de entender isso. É simples. Você lembra das 10 virgens? 5 eram sensatas e 5 eram sábias. Tolas. 5 eram sensatas e 5 eram tolas. Todas eram noivas. Todas esperavam o noivo. Todas tinham azeite. Todos estavam no mesmo lugar. Porém 5 temiam a Deus e tinham reserva. Eu vou falar aqui nesse canto aqui, ó. As 10 eram noivas. As 10 estavam no mesmo lugar. As 10 tinham azeite. As 10 vinham para o culto domingo. As 10 dizimavam. As 10 ofertavam. As 10 vinham para a igreja. Mas 5 temiam a Deus e dizia: eu vou ter reserva. Vire para o teu irmão com calma. Se o hálito ajudar, fala alto. Diga assim: não foge, porque vai dar na cara. Não é que você vai dar na cara. Vai dar na cara que está falando com ele. Mas pastor, e uma pessoa que não é cristão? Ou seja, e uma pessoa que não teme a Deus pode ter sabedoria? A resposta vem de Tiago e de Paulo. Tiago diz que a sabedoria humana terrena é e demoníaca. Isso é Pedro, que está calmo. Aí Paulo é um pouco mais agressivo. Diz: a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Imagina o sábio sem temor chegando para Deus. Ele é sábio. E Deus olha e diz: isso é loucura. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você quer sabedoria, você deve abraçar o temor do Senhor. Agora, dentro desse baú tem a terceira, que é o conhecimento. Provérbios capítulo 1, verso 7. Na tela a gente vai ler. Esse texto aqui é fenomenal. Eu cheguei de Peterborough, não sei que horas, era talvez 1 da manhã, e fui preparar a palavra. E eu comecei a sentir um espírito de temor ao preparar essa palavra. Porque olha o que Salomão escreve no capítulo 1, no versículo 7. Vamos juntos, por favor. 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio do... Agora ele já não fala da, e sim do. E ele diz assim: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Qual é a chave para acessar esse baú que tem salvação, sabedoria e conhecimento? Temor ao Senhor. Que conhecimento é esse?
científico? Que conhecimento é esse? Químico? Que conhecimento é esse? Astrofísico? Que conhecimento é esse? Matemático? Filosófico? Eu vou te dizer qual é esse conhecimento. Provérbios 2:5. Se prepare para dar um glória a Deus, mas depois que você lê. Provérbios 2:5. Esse é o real conhecimento e sabedoria que Deus quer te dar quando você acessar essa caixa com a chave chamada temor. Olha o texto. Então, não, comigo. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ah, isso é maravilhoso. Fala para o teu irmão assim, com carinho, diga assim: esse é o conhecimento. Quando você teme ao Senhor, fala mais alto, não fuja dele não. Se o Ayrton ajudar, você fala para frente assim. Mas você fala assim, ó. Esse é o real conhecimento. Se você temer ao Senhor, fala bem alto para ele assim, ó. Você vai saber o que Deus sabe. Ah, eu vou de novo. Ai, pastor, eu quero fazer um negócio, mas eu estou com medo. Não. Se você temer ao Senhor, Deus vai te Aleluia. Mas como é que você conseguiu descobrir isso? Rapaz, nem eu sei. Mas é que ninguém pensou isso. Então eu também nunca pensei nisso. Porque Deus vai dizer a você: porque você me teme, eu estou abrindo as comportas dos céus, e você vai ver como eu vejo, vai pensar como, eu sei que Deus está aqui nessa casa. Coloca a mão na sua cabeça com todo carinho e diga assim: o Senhor vai visitar os meus neurônios, o Senhor vai visitar a minha mente e o meu coração. Fala para o teu irmão assim: você gostaria de conhecer o que Deus conhece? Agora pergunta para ele assim: e o que Deus conhece? Agora você responde: tudo. Como crentes do Novo Testamento, nascidos de novo, somos filhos de Deus e temos o seu amor habitando dentro de nós. Isso diferencia medo e temor. Ele é meu pai. Oh, aleluia. Eu não tenho medo do meu pai, eu tenho temor ao meu pai. Aleluia. Você sabe o que é medo? É aquele filho que diz assim, a mãe fala assim, ó, teu pai está chegando. Ai, cruz, credo da cruz. E sai correndo e entra debaixo da... Ou finge que dorme, porque não quer nem ouvir a voz do pai. O que é temor? Diz assim, ó, o pai está chegando, o ambiente está pronto, não tem agressividade. Agora, meu pai não precisava levantar a voz para mim. Quando ele levantava a voz, já tinha perdido, a graça já tinha acabado. Ele só falava assim, Jackson, e o Senhor me revelava tudo. Isso dizia, Jackson sai da sala, entra no quarto, pega a roupa, coloca o pijama, escova os dentes e dorme. A minha mãe, como ela, talvez está escutando, como ela sabia que isso funcionava, ela dizia assim, faz isso aqui, porque senão eu vou falar com seu pai. Eu tinha medo da minha mãe, mas eu tinha respeito ao meu pai. Nós estamos perdendo o respeito e o temor ao Senhor. Pastor, me prove isso no Novo Testamento. Sim, Lucas no capítulo 12, verso 4 e 5. E agora você segura aí, porque isso aqui é palavras de Jesus. Lucas no capítulo 12, o verso 4 e o verso 5 é uma paulada na nossa cabeça. Palavras de Jesus. E eu quero que você leia Lucas capítulo 12, verso 4 e o verso 5. Vamos juntos, por favor? Vamos juntos, por favor? Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer.
Agora o que ele diz? Mas eu mostrarei a quem vocês devem ter medo. A quem? Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Ele estava apontando para quem? Para o Pai. Agora, pastor, isso não me sustenta. Então vamos para as epístolas. Aí você vai ver Pedro, 1 Pedro capítulo 2, o verso 17. Eu quero colocar aqui na tela. Tratem todos com devido respeito. Olha que texto poderoso. Esse é o apóstolo trazendo uma reflexão poderosa para nós. 1 Pedro 2, 17. Vai aparecer na tela. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Bata no ombro do seu irmão e diga assim: ai, tenho que te amar. Se for a sogra, bata leve. Vamos ler juntos? Amem os irmãos. Vamos ler juntos? Amem os irmãos, vírgula, todos juntos. Temam a Deus e honrem o rei. Você já notou que amor, temor e honra sempre andam juntos? Eu tenho dificuldade de honrar. Honrar é só a Deus. Se anula pai, se anula mãe, se anula autoridades. Se entrar uma autoridade aqui agora, como dias atrás tivemos uma autoridade aqui, seja governamental, seja whatever, qualquer autoridade que entrar aqui, não existe qualquer, mas qualquer uma delas, todos nós prestaremos respeito, podemos até discordar, mas o respeito, porque é a autoridade. Agora, o grande drama nosso é que o rei está entre nós e a gente não tem honrado a ele. A gente não tem tido o devido respeito ao rei, ao Senhor. Então, Pedro diz que temer a Deus não é interessante. E isso que eu fico impactado, porque temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é interessante que temor, honra e amor andam sempre ladeados. Porque o temor ao Senhor é o princípio de conhecê-lo intimamente. Como é que você pode amar alguém profundamente sem conhecê-lo intimamente? Por exemplo, quantos aqui amam artistas? Amam? Eu amo esse artista. Levanta a mão, deixa eu ver. Que artista que você ama? Artista. Ok, tudo bem. Qualquer outro artista. Um famoso. Não seja religioso. Quem vê pensa que eu... Ai. Aí, quem é? Mike Tyson? Quem? Não pensei que era Mike Tyson. Eu vi você desse tamanho pensando... Meu Deus do céu, Elisângela. Eu falei, o que ela gosta de Mike Tyson, Jesus? Mas você falou o quê, filhinha? A Devi? Aqui faleceu? Ok. A Devi não faleceu? A Devi faleceu. Irmãos, deixa eu dar uma notícia para vocês. Triste, mas a irmã já faleceu. Triste, mas já faleceu. Ok. Agora, tudo bem. Será que dá para mencionar uma viva? Ou um vivo? Me ajude, quem? Paul McCartney. Ok. Você olha e fala, Paul McCartney, que legal. Poxa, amo tanto Paul McCartney. Poxa, eu gosto das músicas dele, amo tanto, tal. Se o Paul McCartney estiver na rua, ele te dá um abraço e diz, como eu te amo, irmão. Por quê? Porque eu o respeito, o admiro, o amo, e eu criei um laço, mas ele nem sabe disso. Então, você amar alguém
que não é correspondido é porque você não o conheceu. Então, quando você diz que ama a Deus e não o conhece, você mente. E agora, quando você diz que conhece a Deus, mas não o teme, isso também é hipocrisia. Você é casado? Quantos casados temos aqui? Não estou falando bem casado, falando casado. Ah, aumentaram mais as mãos aí. Tá, ok. Chico que estava acima, já está ok, melhorou. Tá bom. Então... Ai, Jesus. Ok. O que eu ia falar que eu pedi até o razão? Ok. Você é casado, ok? Você é casado. Você tem uma esposa, você tem um esposo. Você o conhece, você a conhece. Você o ama. Tem os seus defeitos, suas dificuldades, mas você o ama, porque você o conhece. O amor faz que mesmo você o conhecendo, que é aquele que você casou, não é esse que está em casa. Mas depois não dá para despachar. Casou. Agora até que a morte separa. Falei, pastor, mas isso aí ele escondeu bem. Falei, não orou, ficou só na Torre de Babel. Então aí não funciona. Namoro é para conversar. Saber o que gosta, o que não gosta. Ok. Ai, pastor, agora eu descobri tanta coisa, dei um jeito dele. Ai, pastor, nem falo nada. O chulé dele, pastor, que chulé. Mas você nunca viu isso? Não, porque eu sempre notava que ele nunca queria tirar o sapato, mas achei que era por educação. E agora, pastor, ok. Agora, o amor, você o conheceu. O amor faz que você, porque você o conheceu, porque você o ama, faz que você continue a conhecê-lo. Veja, o amor de Deus e o temor ao Senhor andam juntos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Está tudo bem ali? Tudo certinho? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz aqui. Eu queria que você lesse comigo. 1, 2, 3. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ele diz assim, segura, pode o 14 de novo. Como que? Filhos. Diga, eu sou filho. Filho obediente. Agora pode passar o verso 15. Leia comigo. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Verso 16. Aqui vai ficando bom. Olha o verso 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E o verso 17, para coroar, uma vez, todo mundo lendo: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Não é possível eu dizer que amo se eu não me porto com temor. Tem alguém aqui? Agora, Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 1, ele vai nos dar uma observação carregado de promessas. Eu queria que você lesse comigo, porque isso aqui é um tesouro. Paulo está dizendo: amados, visto que temos estas... Vamos ler da versão que está aqui. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha que interessante isso aqui. Então não é o amor de Deus que vai aperfeiçoar a minha vida. Porque Deus é amor, pastor. Só love. Deus é amor. É. Mas o que vai aperfeiçoar a minha vida e a sua vida não é o amor de Deus. O que vai aperfeiçoar a minha vida, sim, o que vai aperfeiçoar é a santidade no temor de Deus. Eu sem nostalgia, tá? Eu sou da época
embora eu sou novo, mas eu vivi que na mesa quem orava era meu pai. Estando meu pai em casa, quem orava era ele. Ele tinha esse entendimento, sacerdote da casa. Quando ele não estava, aí revezava. Mas ele em casa. Eu sou da época que eu não podia almoçar sem camisa. Alguém aqui foi dessa época? Foi ou não foi? Você também foi? Chegar sem camisa no almoçar? Com boné? Aí você fala assim, ah, pastor, que ridículo. Ok, são estações, são tempos. Hoje a gente já não discute mais isso. Agora, nós banalizamos certas coisas que são características de quem teme ao Senhor. Não é a camisa na hora do almoço ou o boné. Aqui não é, esse não é a tônica da questão. É que nós fomos deixando de lado o nosso nível de paixão em temer ao Senhor. Senhor, eu vou nessa festa. O Senhor vai comigo? Ah, filho, não é bom nós ir lá não. É mesmo, Senhor? É. Por quê? E a fumaça te esconde. É mesmo, né? Eu posso ir? Pode. Eu devo ir? Não. Temor ao Senhor. Temor. Quantos lembram aqui de Tubaína? Ei, tem tanta gente velha aqui também. Asilo geral aqui. Hã? Ainda tem, Elisângela. Cuidado, Elisângela. Ainda tem. Ó, um dia, lembra da Thaí? Aí já é mais antiga. Ok. Eu estava com um obreiro, nós, pregadores, no seminário, jovens, 2 obreiros, tomando Thaí. Num copo de vidro, naqueles copos de cerveja. Chamada copo americano. Mas é servido, né, mais para... E nós estávamos num bar também. Tá. Arrumadinho para ir para o culto. Mas como ainda o culto não ia começar, nós decidimos tomar uma Thaí. Thaí. O irmão serviu, lá o rapaz serviu e levou as garrafas. Aí passa um presbítero, presbiteriana renovada. Está ao vivo, né? Mas não vou falar o nome dele. Joaquim. Aí passa o presbítero Joaquim e olhou. Quando nós chegamos, o pastor falou assim: vocês não vão pregar hoje. Nós tínhamos preparado a semana inteira. Nós íamos pregar, os dois íamos pregar. Um ia pregar 25 minutos, outros 25. Nós estávamos ali, irmãos, eu tinha ensaiado, terno. Não vão pregar. Não vão, não. Ok, mas por quê? O pastor não quer saber, não tem explicação, só não vai pregar. Ok. Tudo bem, ficamos chateados, falamos mal um pouquinho lá. Aí... Ué, naquela época soltamos um veneninho e tal. Aí voltamos marchando pro seminário, marchando. A igreja era no centro de Cianorte e o seminário era na saída do Cianorte. Tem alguém de Cianorte aqui? Ai, Jesus amado. Tem? Conheceu o shopping Naban? Ah, não, você é nova demais. Alguém mais de Cianorte aqui? Shopping Naban, na ponta da cidade. O seminário era ali. Nós viemos, não tínhamos dinheiro, viemos a pé. Lá do miolo da cidade a pé. Do mesmo jeitinho que fomos, sem pregar. Quando chegamos no seminário, tinha os caras já sentados ali e tal. Os caras viram que não estávamos suados. Ei, não pregaram não, né? Ô, assembleiano, deu ruim hoje? Aí, fui lá, tirei a roupa logo, chateado. Segunda-feira, não tinha aula. Terça-feira, o nosso diretor nos chamou. Os dois. Escuta. Vocês estavam tomando cerveja perto da igreja? Aí eu olhei pro... Eu falei, nossa, não. Imagina. Toma cerveja. Sim, tem provas. Eu falei, meu Deus do céu.
Tem prova? Tem. Um obreiro da casa do Senhor viu vocês tomando cerveja. Falei, professor, nós estávamos tomando Guaraná. Não, ele falou que era cerveja. É Guaraná. Nós estávamos tomando Taí. Taí. O senhor pode ir lá perguntar para o dono do bar. Apavorado, porque aquilo ali podia dar uma suspensão. Eu falei, não, pastor. E aí, o espírito de quebrantamento baixou nos dois. Ô, pastor, em nome de Jesus, pastor. Era Taí. Era Taí. Oh, Deus. Mostra para o teu servo que era Taí. E orando e já maquinando mal contra o presbítero. Se eu vou pegar esse presbítero, eu vou levar ele lá tomar uma Taí comigo lá no bar. Olha que situação. Aí o meu colega falou assim, eu nunca mais vou esquecer disso. Ele falou assim, professor, nosso diretor chamava Perrot, o sobrenome Perrot. Ele falou assim, professor Perrot, antes de ter medo do presbítero, eu temo a Deus. Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, Epicuro. O cara deu uma filosofada, falei, rapaz. Falei, tá, é isso mesmo, pastor. Irmãos, e aquilo virou uma sentença para a minha vida. Com todo respeito, eu não sou fiel à minha esposa apenas porque eu a amo e já seria o suficiente. Eu não sou fiel aos meus filhos porque eu os amo e já seria o suficiente. Eu sou fiel porque eu temo ao Senhor. O que adianta temer a alguém que pode apenas te matar? É melhor temer aquele que não só tem poder de tirar a vida e depois de tirar a vida ainda mandar pro quentinho. Um dia eu estou pregando na Assembleia de Deus do pastor Rocha, em Cianorte. Solteiro. Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. Até hoje, não esqueço dessa mensagem. E estou pregando e suando igual um cuscuz assando. E o vaso, e não sei o que, e tal, nisso, que tal. Daqui a pouco sobe um irmão assim no púlpito, vem, me abraça e começa a profetizar. E eu já fiquei mais cheio do Espírito Santo ainda. Eita glória! Quando acabou o culto, eu descobri que o profeta era o presbítero. Que já não estava mais na renovada, agora já estava na Assembleia. Falei, Senhor, eu tenho uma profecia para ele também, Senhor. Entrego agora ou depois? O que nos aperfeiçoa não é o amor de Deus. O que nos aperfeiçoa como filhos de Deus é o temor ao Senhor. O que faz você não trair sua esposa não é o amor de Deus. Porque pelo amor de Deus, muitos estão aí falando sobre uma graça exacerbada, uma graça sem limites. Você pode fazer tudo o que você quiser. E eu pergunto, aonde está o temor ao Senhor? Eu vou ter que dar contas diante de Deus pelo rebanho que eu sou pastor. Eu vou ter que dar contas diante de Deus pelo rebanho que eu tenho num pequeno grupo. Eu vou ter que prestar contas diante de Deus a respeito dos filhos que o Senhor me deu para cuidar até na maioridade. Eu terei que prestar contas da minha vida. Então, o amor de Deus, ele precisa aperfeiçoar em mim o temor. E o temor vai gerar um nível de santidade. Em 1994, eu não sei se alguém aqui é dessa época, mas houve o dono da maior rede de televisão do mundo era Jim Bakker. Ele era o dono da maior rede de televisão cristã do mundo. Era um cara que naquela época, ele conseguiu entrar na Ásia, na África, era um homem espetacular. E ele teve um problema moral, caiu em adultério e também foi apanhado numa situação de
de negócios, de impostos, e isso levou ele para a cadeia por 5 anos. Saiu em todos os jornais, foi uma coisa terrível, vergonhoso, triste, e ele foi preso, pegou 5 anos de cadeia. No primeiro ano de cadeia, ele se converteu de verdade. Ele escreveu a carta para um pastor, pregador, e disse: se você puder, venha me visitar, eu gostaria que você me visitasse. E esse pastor pegou a esposa e foi até a Illinois, e foi visitá-lo na cadeia. Faltava 4 anos para ele cumprir a sentença. Ele entra na cela, conversam, ele chora muito, e então esse pregador que foi visitá-lo lhe fez a seguinte pergunta: quando é que você deixou de amar Jesus? Quando é que você deixou de amar Jesus? Foi quando você caiu em adultério com aquela prostituta? Você deixou de amar Jesus quando você fez aquelas falcatruas que te gerou esses 5 anos de cadeia? Por favor, não leve a mal minha pergunta, mas quando é que foi? Então, na biografia desse homem, ele diz a esse jovem pregador: a prisão para mim não foi um castigo. A prisão para mim foi a demonstração da misericórdia de Deus. Porque se eu continuasse do jeito que eu estava, eu ia para o inferno. Mas Deus me mandou para a cadeia, para eu voltar ao primeiro amor. E respondendo a sua pergunta, eu caí com aquela prostituta amando Jesus. Eu fiz todos os negócios ilícitos que fiz amando a Jesus. Eu nunca deixei de amar Jesus, mas eu parei de temê-lo. Tá assim de gente que ama Jesus, que sai daqui e vai acender o cigarro de maconha amando Jesus, que hoje à noite vai se encontrar com uma mulher e vai ter ato sexual com ela ou com um homem, que amanhã vai fazer negócios errados. E se você perguntar para ele: você ama Jesus? Ele vai dizer: eu amo Jesus, mas não teme a Deus. O fato de você amar Jesus não te leva para o céu. O que te leva para o céu é o temor que te aperfeiçoa a santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Fecha os teus olhos. Às vezes a gente está na correria da vida e a gente diz: não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu vou na igreja. Mas a gente perdeu o temor. A gente perdeu o profundo respeito, a admiração por aquilo que Deus declara santo. Todas as coisas santas da nossa vida, a gente foi perdendo a reverência, foi perdendo o respeito, foi perdendo a admiração. Isaías capítulo 11, versículo 2 e 13, o último texto que eu quero ler, e vou orar com todos. Isaías 11, o verso 2 e o 3, olha o que diz aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder.
o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Eu estou orando por gente que vai sair daqui mais sábio. Eu estou orando por gente que vai sair daqui com conhecimento, amando a Jesus, mas temendo ao Senhor. O salmista, no número 31 dos Salmos, o verso 19, diz: como é grande a tua bondade que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Escuta isso aqui. Será que você pode ler comigo? Levante a sua cabeça, leia comigo. Como é grande a tua bondade que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Com todo carinho, coloque a mão em alguém e diga assim: a bondade, a misericórdia, a graça, o favor está reservado para você. Ah, pastor, meu marido me deixou porque ele não ama mais Jesus. Talvez ele te deixou amando Jesus, mas ele perdeu o temor. Talvez você frequenta os cultos e você canta, chora, fala em línguas. Você ama Jesus, eu te respeito tanto, irmão, porque você ama Jesus. Mas se você não temer ao Senhor, você não consegue conhecê-lo melhor. Se você não consegue conhecê-lo melhor, porque para acessar a Ele você precisa ser santo como Ele é santo, e a graça de Deus ali é funcional. Mas não tem como você viver uma vida com Ele ignorando os seus princípios. Eu acho que a gente precisa orar aqui agora. Talvez uma oração séria. Talvez você pode inclinar a sua cabeça aí, colocar o seu rosto aí, curvar a sua cabeça. Eu quero que você faça uma oração com Deus agora. Eu tirei essa manhã para te ensinar algo que Deus está brotando no meu coração. Jackson, vai voltar o temor. Por que você vem na igreja? Não, eu venho à igreja porque eu amo Jesus. Ai, que bonito. Ah, mas eu venho à igreja porque eu temo ao Senhor. Eu quero aprender da sua sabedoria. Empresários, homens de negócios, eu estou orando para que você tenha um alto nível de temor para fazer os melhores negócios da sua vida. Ô pai, ô mãe, eu oro para que você seja um homem temente ao Senhor, para fazer coisas extraordinárias na sua casa. Eu quero que você ore agora. E eu sei que é praticamente impossível, mas se para você for possível, eu vou te pedir que, se você conseguir, dobrar o seu joelho, talvez aí na sua cadeira, e você fazer uma oração aí. Senhor, eu não quero frequentar uma igreja porque eu gosto, eu acho legal. Eu quero fazer parte de uma família porque eu temo ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio que me dá a sabedoria que eu preciso. Bondade e misericórdia te seguirão. Fale com Deus. Talvez o Senhor te colocou nesse deserto, não foi para matar você.
Talvez Ele te colocou na cárcere, numa prisão. Foi para você aprender a depender dEle, temê-lo. Oh Senhor, tem alguém orando aqui, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe porque às vezes a gente faz as coisas no Teu reino, no automático, mas sem temor. Faz voltar o temor. Não é ter medo, é respeitar, admirar, celebrar. Se você entende que você precisa fazer esse ajuste com Deus hoje, chore aos pés de Jesus. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. A minha casa se rende a Ti, Senhor. Os meus filhos. Ah, Senhor, as ovelhas do Teu rebanho. Eu me rendo a Ti, eu me prostro a Ti, eu me coloco diante de Ti. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. O temor de Deus está caindo nessa casa. Eu cantarei a bondade de Deus. Comece a sentir o temor de Deus aí. Oh, és fiel em todo tempo. Rabacandarabassuri bicantaramai. Em todo tempo Tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei
bondade de Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Há um temor caindo sobre nós aqui. Seja visitado por um espírito de temor. Eu cantarei na bondade de Alguém batizado com o Espírito Santo, que sente no seu espírito agora de começar a orar em línguas. Vamos, enche essa casa. 5 minutos, estamos terminando esse culto, mas esse culto não vai acabar. Você vai levar ele para casa. Há um temor vindo no seu coração. O Espírito Santo está te levando a lembrar de coisas que você vai ter que corrigir, vai ter que pontuar, vai ter que tratar. A gente vai voltar sim a pregar com temor, a cantar com temor, a tocar com temor, a cuidar dos ministérios com temor, a cuidar das redes com temor, a cuidar sim com temor, temor com admiração, com respeito. Ilai de blaço tobroi de queirabas. Oh, eu sinto uma unção de Deus aqui. Eu sinto como se o Senhor quisesse renovar vidas aqui. Vai voltar a paixão pela leitura da palavra, vai voltar a paixão pela oração, pelo jejum, pela busca. Vai voltar, você vai fazer as coisas de Deus com intensidade, não só com amor e sim com temor. Você vai sim saber que você está lidando com gente e que Jesus morreu na cruz para elas, por elas, com temor, o temor da palavra, o respeito à palavra. Vai voltar. E eu vou pedir para você gentilmente, você vai orar por essa pessoa que está ao seu lado, até os corredores você vai fechar. Você vai dizer para ele e para ela: o temor vai voltar. E eu vou orar por você. Vamos, levante a sua voz. Ministério de louvor pode subir, ore com ele. Vamos, levante a sua voz. Tem uma unção aqui. Yaramakantarabrakata suribikandalamas. O ramandala mandoro bakandarabasura. Nababasuribikalabai. Agora vamos orar, Ore. Oh, shotora brabacatarama. Oh, vamos, ore, isso. Ore.
Isso, de mãos dadas com ele e com ela. Diga: eu estou orando por você. Ministério de louvor também, de mãos dadas um ao outro aqui. Eu estou orando por você. Você vai cantar com temor, você vai adorar com temor, você vai tocar. Eu oro pelos músicos, por esta banda que está hoje, as outras que estarão no outro final de semana, a outra que, todos os que estarão escalados. A minha oração é que haja temor, temor ao tocar, temor ao cantar, temor ao subir ao altar, temor a estar aqui. Não é medo, é temer ao Senhor, é dizer: Senhor, eu presto o devido respeito, admiração. Eu te conheci, e porque eu te conheci eu te amo, e porque eu tenho intimidade contigo eu te respeito. Eu temo ao Senhor, porque eu quero viver em sabedoria, eu quero viver em conhecimento, eu quero alcançar a graça, a salvação. Eu preciso. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Você tem coragem de dizer para o teu vizinho: ó, não leva a mal não, não tem nada pessoal. Tudo que eu falei aqui foi porque o pastor pediu. Mas fala assim, ó: juízo e temor ao Senhor não vai fazer mal. Tema ao Senhor. Viva uma semana com temor ao Senhor. Temor pela sua presença. E eu declaro que você tenha uma semana maravilhosa. Declaro que você possa ter uma semana leve. Negócios resolvidos. Talvez você vai ter que chamar a família, sentar, conversar, alinhar. Ok. Mas uma semana de provisão, de boas notícias e de temor ao Senhor. Agora, você vai receber 3 coisas: salvação, sabedoria e conhecimento. Só os sábios aplaudam a Jesus aqui. Que o grande amor de Deus, a eterna e divina consolação do doce, inefável Espírito Santo, reine abundantemente sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para sempre. E toda a igreja diz amém. Deus te abençoe.